Olá pessoal, fala desse livro aqui, Questões Epistemológicas, Hilton Japiaçu. Então ele vai fazer uma análise aí da filosofia da história da ciência, né? Fala do problema da objetividade, o problema da verdade, enfim. E vai fazer uma crítica à ciência, né? Ele diz assim, na página 8, não vivemos mais uma época em que o saber se organiza de modo monárquico. Está se referindo lá à Idade Média, à igreja, dominando e uniformizando tudo, né? Esse tempo já passou. E creio não ter deixado saudades, a não ser para quem sonha com uma segurança perdida ou com a utopia do ventre materno. Tem gente que sonha com o retorno lá desse período, tá? Em nossos dias, o problema central da filosofia deixou de ser o problema ontológico. Existe ou não uma verdade absoluta impondo-se a nós sem possibilidade de discussão? Ser ou não ser, parece que esta não é mais a questão. Tudo indica que o problema central da filosofia seja da idolatria como culto aos falsos deuses do sistema de opressão, da alienação de poder, que criam ídolos sacralizadores da antiliberdade e da antivida. Quem são esses ídolos sacralizadores da antiliberdade e da antivida? É a ciência. A gente vive uma época de culto à ciência, tá? E muitos são os seus adoradores e os invocadores de sua providência, de seu amor, de seu poder salvífico. Entre essas divindades, a ciência e seus derivados ocupam um lugar todo especial, a ponto de excluírem do domínio do saber verdadeiro todo conhecimento que não se basear único e exclusivamente na racionalidade científica. Tudo que não seguir uma racionalidade científica é excluído como menor, como se tudo pudesse ser reduzido a uma racionalidade científica, né? Mas isso não foi sempre assim. Houve uma época de fé e de autoridade, em que a teologia se constituía como a rainha absoluta de todo saber. A filosofia era apenas a sua serva. Daí vem Kant e diz que a filosofia só tem um serviço a prestar: preceder as ciências, marchar na frente das outras disciplinas do saber, traçar e clarear o seu caminho. Uma vez libertada da teologia, né, com Kant vai fazer essa libertação da teologia, a filosofia foi promovida e entronizada. De serva, a filosofia passou a ser a rainha onipotente, exercendo com mão férrea sua soberania sobre o conjunto dos saberes particulares, por sua vez, com um despotismo feroz. Todavia, os saberes particulares não tardaram a proclamar sua independência. Ao se emanciparem da filosofia, as ciências foram esvaziando seu conteúdo da filosofia, né? E no campo do saber, ela terminou por perder seu cetro. A filosofia perdeu esse cetro. Foi deposta. O domínio da filosofia encurtou-se como uma pele de cabrito. E uma vez esvaziado de toda substância, viu-se reduzido a essa árida paisagem lunar da antologia dogmática, de cuja contemplação passaram a ocupar-se certos profissionais que, para compensar seus sentimentos de inferioridade, puseram-se a gerir o monopólio do absoluto que até hoje ninguém lhes contesta. Então vai traçando meio aí uma história, né? Teologia, domínio supremo, depois filosofia, domínio supremo, e agora ciência, domínio supremo. Então a gente fala dessas passagens, né? Aqui ele vai dizer assim, ele coloca dois sistemas. Os cientistas se dividem em dois campos epistemológicos radicalmente opostos. De um lado situam-se os positivistas e outros os realistas. Para os positivistas, só existe a natureza. Na natureza, a ordem que o ser racional for capaz de dar-lhe. Eles se limitam a reconhecer certas regularidades nos fenômenos naturais. A seu ver, o papel do cientista consiste em inventar leis para descrever tais fenômenos de modo o mais fiel possível. Quanto aos realistas, tomam uma posição diametralmente oposta. Eles partem do pressuposto básico de que existe uma identidade fundamental entre a natureza e a razão. Sendo assim, a tarefa do cientista consiste em descobrir as leis existentes na natureza e não inventar essas leis.
Então, o pensamento positivista, ele se enraiza no empirismo inglês do século XVIII. O pensamento realista, por sua vez, tem suas raízes no racionalismo cartesiano do século XVII. A característica principal desse racionalismo consiste em postular que o mundo obedece a leis simples, redutíveis e matemáticas, e, portanto, cognoscíveis apenas como raciocínio lógico. Pode-se dizer que seu ponto de apoio essencial reside numa filosofia deísta, segundo o qual Deus, criador do mundo, fixou leis eternas, universais, que não poderiam ser mudadas. E cabe ao cientista descobrir essas leis. Esse é o pensamento realista. Aí vamos em frente, na página 57. Existem duas maneiras de se conceber a história das ciências, né? Um modo internalista e outro modo externalista. O internalista é representado por Alexandre Koyré. Quer dizer, aos olhos de Koyré, a revolução científica do século XVII foi ao mesmo tempo a fonte e o resultado de uma mutação espiritual que transformou tanto o conteúdo quanto os quadros mentais do pensamento humano. A substituição do cosmos finito, de Aristóteles, hierarquicamente ordenado, do pensamento greco-medieval por um universo infinito e homogêneo, implica não só a reformulação dos princípios primeiros da razão filosófico-científica, mas a refundição das noções de movimento, espaço, saber e de ser. Então, tudo parte de uma revolução filosófica. Tá? Um exemplo pode ilustrar muito bem essa maneira de conceber a história da ciência. Trata-se de compreender a revolução do século XVII. Essa revolução pode ser explicada de três modos diferentes pelos historiadores. Alguns caracterizam pela secularização da consciência, pelo seu afastamento das metas transcendentes para objetivos imanentes. A preocupação com outro mundo é substituída pela preocupação com este mundo. Segunda possibilidade. A revolução é a descoberta pela consciência humana da subjetividade essencial. O objetivismo antigo e medieval é substituído pelo subjetivismo moderno. E o terceiro são os que caracterizam essa revolução pela mudança de relação entre teoria e prática. O ideal da vida contemplativa, medieval, é substituído pela vida ativa. Então, em vez de contemplar a natureza, agora a ordem do dia é modificar a natureza, subjugar a natureza. Então, são três olhares aí sobre essa revolução científica. Os externalistas, eles, por sua vez, eles negam que a revolução científica tenha sido desencadeada por uma revolução filosófica. Na verdade, foi fatores externos, políticos, sociais externos, que condicionaram essa revolução científica. Então, por exemplo, a revolução científica não aconteceu na China, lá no século XVII, na mesma época, não porque os chineses não tivessem tido a ideia de experimentação, ou porque teriam tido uma imaginação curta, mas porque socialmente não tinham condições favoráveis para emergir, posto que viviam no feudalismo burocrático que não comportava a existência de uma classe de negociantes, ao contrário da Idade Média Europeia, onde essas condições sociais estavam colocadas. Então essa é uma perspectiva externalista, né? Aí ele fala da condição de Bachelard, que procura aí um meio termo entre internalismo e externalismo, mas mesmo assim ele considera a perspectiva de Bachelard insuficiente, estando muito próxima do modo internalista de conceber a história da ciência. Trata-se de uma epistemologia que não leva em conta algo extremamente fundamental, o de que essas normas estão sujeitas à sucessão das conjunturas teóricas e práticas que as constituem e a condicionam,
Porque somente analisando as estruturas econômicas e sociais, né, ele está se colocando como externalista, né, nas quais são produzidas as ciências, sem relegar ao esquecimento o papel fundamental dos sistemas de ideias, que é o que os internalistas dizem, né, que podemos postular uma maneira menos unilateral e sectária de constituir a história da ciência. Porque o processo de produção de conhecimentos consiste na transformação de uma matéria-prima de determinado em outro produto intelectual, que é um novo conhecimento científico. Essa transformação é efetuada por determinados agentes de produção científica que se utilizam de determinados instrumentos de trabalho em determinadas condições socioeconômicas culturais de produção. Então, o ambiente socioeconômico-cultural é fundamental para o tipo de ciência que será produzido, né? Ainda na página 88, ele fala das máscaras da ciência, né? A primeira máscara é de que necessariamente a ciência conduz ao progresso, não necessariamente, tá? E o segundo é a ciência da ciência pura e imaculada. Já vimos que, né, pelo autor não é, né? Ou seja, ela tem influência, ela tem uma agenda socioeconômica, né? Ela não é pura e imaculada, tem interesses envolvidos aí na ciência. Na página 124. Se o método científico triunfou, foi porque o que conferiu àqueles que o empregaram um poder sobre os que o ignoravam. Os pioneiros da racionalidade científica maldiziam os dogmas tradicionais, ridicularizavam as superstições e horóscopos, combatiam ferozmente a religião, os feiticeiros, esperando que uma vitória final da ciência e da razão viria a suprimir definitivamente os estragos da desrazão, da mistificação e do engodo organizado. Todavia, esses pioneiros não suspeitavam que um cavalo de Troia viria a aparecer no campo da luz, repleto de feiticeiros e de magos astuciosos, travestidos das mais recentes indumentárias científicas, trazendo teorias que trazem mais confusão do que luz. Então, é a parafernália de símbolos pseudocientíficos. Então, ele está falando da pseudociência, tá? Que é travestida de argumento científico, mas na verdade está trazendo de volta aqueles feiticeiros que estão se entubando ali dentro para tentar manter sobrevida. Então ele fala desse cavalo de Troia, né, que a ciência acaba se prestando, né? Esse é o primeiro, né? São os feiticeiros do passado que aparecem agora travestidos com um discurso científico. Então é pseudociência, né? E o outro também eu poderia colocar também os deslumbrados da ciência, né? Ou seja, pessoas que idolatram a ciência, acham que a ciência vai resolver todos os problemas da humanidade, que não sei o quê, e tem a ciência como Deus. Quer dizer, esse é, a gente volta à questão da divindade, né? Ou seja, parece que esses têm uma visão muito dogmática do que ciência, têm uma visão muito pura, acham que a ciência é pura, imaculada, né? Enfim, são esses dois aí, os deslumbrados da ciência e os feiticeiros, né, que aparecem travestidos com discurso científico. Aí vem aqui, Horkheimer já nos alertava durante uma onda anterior do irracionalismo. Ele dizia o seguinte: a rejeição filosófica da ciência, que é esse discurso anti-ciência que a gente tem assistido, né? Então, a rejeição filosófica da ciência é um alívio para a vida privada, mas uma mentira para a sociedade. Ou seja, esse discurso anticientífico pode trazer certo alívio na cabeça de algumas pessoas, né? Mas ele, no médio e longo prazo, ele vai trazer, ele vai se mostrar uma mentira para a sociedade, porque mais à frente essa pseudagem vai cair, né? Enfim, muito obrigado, então.